Se você está começando a aprender inglês e gostaria de uma estratégia que te fizesse ter melhores resultados e aprender mais rápido, então separe um caderno, porque a partir de hoje você vai precisar. Eu vou te passar 5 coisas nesse vídeo que vão te proporcionar um aprendizado extraordinário e em pouco tempo. Agora, vai dar trabalho, mas o resultado é garantido. Quer saber o que são essas 5 coisas? Então, continue comigo. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Gabriel e vamos direto para o conteúdo. Faça essas 5 coisas desde o primeiro dia, mesmo não sabendo nada. Então, digamos que você está começando a aprender inglês agora mesmo. Está bem cru, não conhece quase nenhuma palavra. Então, mesmo você, nessa situação, você já tem que começar desde o início a fazer essas 5 coisas que vou te passar neste vídeo. E olha só, então temos aqui 5 coisas, vou te explicar parte por parte do que você precisa fazer e você vai sim colher resultados extraordinários em pouco tempo. Como que vai funcionar? Eu vou te explicar tudo isso e aqui nós temos o trecho, na verdade isso aqui é o trecho de um áudio de uma história que eu trabalhei no vídeo anterior. Então, se você quiser ver a história toda por completa, vou deixar o vídeo linkado aqui abaixo. E esse trecho aqui, ele vai servir como exemplo. Eu vou utilizar ele aqui para exemplo de tudo isso aqui, ó. Vou te explicar isso aqui e te mostrar na prática com o exemplo aqui para você entender ainda melhor. Então, é um tipo de coisa que realmente vai dar uma guinada aí no seu resultado no inglês. Então vamos começar? Olha só, aqui nós temos a primeira coisa que é para você começar a fazer para ter melhores resultados e aprender mais rápido. E sim, você vai precisar de caderno para executar todas essas 5 coisas. A primeira coisa é ouvir. Eu sei que é óbvio, mas calma lá. Você não vai se arrepender de chegar até o final nesse vídeo. A primeira coisa é ouvir. Por quê? Porque é o input, é o contato primeiro que você tem com o idioma. Beleza, você já entende isso, então isso é muito óbvio. Ouvir, entenda e ouça muitas vezes o mesmo material. Então, você está com um material ali e não importa qual é o material. Não importa se são frases que você pega ali para aprender, tipo as frases mais utilizadas, as frases mais ditas, mais faladas. Não importa se é um vídeo, não importa se é alguma história, qualquer conteúdo que você estiver utilizando para aprender inglês, você vai aplicar essas 5 coisas aqui. A primeira é ouvir, e ouvir entendendo já. E para você entender, óbvio, você vai precisar do português como um ponto de referência. E aí a gente está falando de tradução, você vai precisar traduzir, especialmente no início. Então, considerando que o material já se tornou compreensivo para você, você se utilizou de ferramentas aí, correu atrás de tradutores e tudo mais, traduziu, está entendendo? Agora você precisa ouvir muitas vezes esse mesmo material. A repetição, ela precisa estar lado a lado com você. Seja ouvir várias vezes durante o dia, ouvir várias vezes durante a semana, ouvir várias vezes esse mesmo material no decorrer ali de um período, vamos dizer, de 2 semanas, de 1 mês, vai depender do tamanho do conteúdo. Se a gente está falando, por exemplo, de uma frase, então talvez ali um período mais curto seja suficiente. Agora, se a gente está falando de uma história, por exemplo, que vá ali, sei lá, que preenche isso aqui, ó, umas 10 linhas disso aqui, ó, mais ou menos esse tamanho, talvez menos de 1 semana não seja suficiente para você. Então você está ali sempre ouvindo e tendo em mente o significado do que você está ouvindo e praticando esse listening repetidas vezes. Então, você vai precisar não só de entender o conteúdo, óbvio, mas de repetição. Ouvir isso várias vezes. E aí, o que vai acontecer quando você começar a fazer isso? Ou seja, quando você já entendendo o material, começar a ouvir várias vezes. Repetição, repetição, repetição. Olha, primeiro contato com o idioma, exposição a vocabulário e pronúncia. É aqui que a aquisição começa. Então, quando você tem esse primeiro contato, você entende o conteúdo, começa a ouvir, começa a se envolver com o conteúdo, é aqui que você vai ter, né, o seu contato com
o vocabulário, você vai começar a conhecer as palavras, você vai começar a ver as palavras através do texto, você vai começar a ouvir as palavras através do áudio e com isso você vai tendo contato também com a pronúncia, com a forma com que é falado. Você vai ouvindo tudo isso aí. Quando isso começa a acontecer e você entendendo tudo isso aí, o material sendo compreensivo para você, é aí que a aquisição começa. Aquisição do quê? A aquisição do idioma. Você começa a adquirir o idioma, que vai muito além de só aprender. Você começa a adquirir. Você ouve aquela palavra ali e aí ela vai ficando na sua mente. Você vai repetindo, ouvindo, tendo contato várias vezes com aquela mesma palavra. Aquilo vai ficando na sua mente e chega a um ponto que você não esquece mais aquela palavra e você adquire, ela faz parte de você. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer e lembra que eu vou demonstrar algumas coisas aqui para você entender melhor utilizando esse trecho que tirei de uma história que trabalhei num vídeo anterior aqui, que está muito boa, diga-se de passagem, tem muito material lá para você aprender, vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar esse vídeo depois. Então essa foi a primeira coisa. Agora, qual é a segunda coisa que você precisa fazer? Segunda coisa que você precisa fazer é ler. Isso mesmo, sempre ler em voz alta. Vou repetir, sempre ler em voz alta. Não leia para dentro, você tem que verbalizar. Lê o quê? Lê esse material que você está usando para aprender. São frases, então você vai ter que ler, verbalizar. Leia em voz alta essa frase de acordo com o que você ouviu. É história, então leia a história em voz alta. É um vídeo, transforme em texto e leia em voz alta, falando, tentando imitar o máximo o que você ouviu. Então, esse é o segundo passo, é a segunda coisa que você tem que fazer e não pode pular essa parte. Porque quando você lê em voz alta, você está ali trabalhando o seu input, claro, mas também o seu output. De certa forma, você já está reproduzindo o inglês. De certa forma, ainda falando o inglês. Óbvio que através da leitura, você está lendo ali o texto, mas você está verbalizando já. Você já está pronunciando, você já está fazendo soar o inglês. A sua boca como um todo trabalha de forma diferente. A sua mente também. Então é importante você já desde o início, comecei hoje, então começa a fazer hoje tudo isso aqui. Então, segunda coisa, ler. Sempre ler em voz alta o que você ouve, buscando sempre imitar a pronúncia. Imagina, você vai estar ouvindo, praticando a repetição, sempre em contato com o conteúdo e agora lendo em voz alta, porque você já ouviu muito, agora você já é capaz de ir tentando chegar o mais próximo possível, imitando a pronúncia do que você ouviu no material. E aí, o que acontece aqui? Olha, isso te fará perceber muito mais as palavras. Quando você só ouve, você tem uma percepção. Quando você lê o que você ouviu também, você precisa reproduzir, você precisa ser mais ativo, a sua percepção ela aumenta. Primeiro porque você agora de fato vai ter que passar palavra por palavra. Você vai ter que pronunciar. Para pronunciar, para ler aquilo ali, você vai ter que perceber essas palavras. Então a sua consciência das palavras aumenta ainda mais, o que como resultado aumenta o seu aprendizado. O seu conhecimento das palavras ele é muito maior e estará reproduzindo o idioma enquanto aprende na prática a pronúncia. Então, você começa a articular a sua pronúncia quando você, olha, só de ler em voz alta, você vai reter muito mais os vocabulários, porque você estará de forma mais ativa, você estará reproduzindo também, não só ali passivamente recebendo, mas você vai começar a reproduzir através da leitura em voz alta. Isso é importantíssimo e você não pode pular essa etapa. Então nós temos aqui já duas coisas que você tem que fazer. Você vai ter que ouvir de forma repetida ali,
aplicando repetição, você vai ter que ler em voz alta, e o ler em voz alta implica também repetição. Você não vai ler só uma única vez. Pegou o material ali, estudou hoje, ouviu, passou algum tempo ouvindo ele, agora leia em voz alta. Depois, no outro dia, você pode fazer, principalmente logo de início, faz isso durante a semana toda. É claro que dependendo do tamanho do material. Depois você pode dar uma pausa e aí ficam alguns dias sem pegar aquele material, depois volta nele de novo, aplicando repetição, lendo em voz alta. Olha, até aqui você já terá um resultado extraordinário. Agora, qual é a terceira coisa que você vai precisar fazer? Você que quer ter melhores resultados no inglês e aprender mais rápido. A terceira coisa que você precisa fazer é escrever. Olha só. Mesmo que você está no início ali, isso pode até te assustar, mas com o tempo você vai se acostumando. Então, sempre escrever, e aqui eu estou falando de copiar mesmo, no caderno, o que você ouviu, o que você leu, aqui eu até esqueci de colocar, ficou estranho, né? O que ouviu e leu. Então, vou repetir para ser mais claro para você. Lembra, você tem um material, ele já está compreensível para você, você se virou para traduzir, para entender o que está ocorrendo com aquele material. Seja ela uma frase, um diálogo, um trecho de uma conversa, uma história, não importa. E você está entendendo agora, está ouvindo, repetição, já leu o texto várias vezes em voz alta, de modo que agora você já está um pouco mais confortável com esse conteúdo. Conhecendo as palavras dele, já reteu mais o vocabulário, seu vocabulário já começou a expandir, e aí você já está meio que se aproximando da pronúncia porque você está tentando repetir o que você ouve. No começo fica uma porcaria, mas é esse o processo. E agora você vai o quê? Escrever. Digamos que é uma historiazinha lá. Você vai pegar um caderno, tem que ser no caderno. Por isso que eu disse que você iria precisar de um. Por que no caderno? Por que você não escrever num bloco de notas do seu celular ou no computador? Porque é como eu ouvi de um doutor, não sei lá do que, mas foi um vídeo aleatório que eu vi uma vez, e ele falando sobre isso aí, um doutor em alguma coisa na gringa. E aí ele diz o seguinte, que quando você anota no computador, escreve no computador ou no seu celular, vai para a memória do computador ou do seu celular, fica na memória dele. Quando você escreve no caderno, fica na sua memória. Em outras palavras, a retenção é muito maior quando você pega lápis ou caneta e vai ali na unha escrevendo no caderno. Então, tem que ser no caderno, tá? E aí você vai escrever, digamos que é uma história, escreva toda ela copiando, olha e vai copiando. Esse ato de você copiar, de você produzir o inglês através da escrita, vai te dando um contato mais íntimo com as palavras, com o inglês em si. Veja bem, você vai só de ler, você já aumenta o seu contato, o seu envolvimento. Você precisa passar pelas palavras. Quando você escreve, você aprofunda ainda mais esse envolvimento. O seu comprometimento ele se torna maior. E aí você vai precisar escrever letra por letra. Assim você vai perceber melhor as palavras, melhor ainda do que na leitura. Você vai começar a aprender a como se escreve aquela palavra. Por conta da leitura e por conta da escrita, você vai conhecer muito melhor a palavra. Vai ficar muito mais retida, e quando você precisar escrever aquela palavra depois, ou utilizar de alguma outra forma, você não só sabe como ela soa, porque você ouviu, mas você sabe como que escreve essa palavra, quais são as letras, como que ela é escrita. E aí, através de repetição, você uma história, tem dá umas 5, 10 linhas aquela história. Você vai escrever ali toda. Escreveu toda? Dá um tempo, pode ser no outro dia, escreve novamente a mesma história. E vai escrevendo. Torna isso uma brincadeira para você. Enquanto você faz todos esses exercícios que eu já citei até aqui, o aprendizado está aí, ó. A todo vapor. Você tendo muito mais aprendizado do inglês do que jamais você imaginaria. Então, o que acontece aqui? O que acontece? Presta atenção, olha para cá que é mais negócio. Aqui,
o contato com o idioma fica mais profundo, como eu já até disse. Você não só vai perceber mais ainda o vocabulário, como aprenderá também a escrever as palavras. Além disso, sua compreensão será muito maior. Tudo isso vai acontecendo só de você fazer essas 3 coisas que já vimos até aqui. Mas não para. A quarta coisa que você precisa fazer, olha, isso aqui é importantíssimo. Se você quer realmente começar a ter resultados excelentes no inglês, aprender mais rápido, você vai ter que fazer isso aqui. A quarta coisa é o quê? Perspectiva. E aqui eu vou te mostrar e vai ficar muito mais claro essa quarta parte quando a gente voltar aqui, ó. E aí você vai entender o que eu estou falando. Então, quarta parte, perspectiva. O que seria isso? Passar a mesma coisa que ouviu e leu, o mesmo material. Pode ser uma frase. Você vai fazer isso. Você vai passar para outros tempos verbais. Digamos que você ouviu uma frase e está no presente, né? Ouviu ela, originalmente está no presente. O que você vai fazer? Você vai passar ela para o tempo passado. Depois você vai passar ela para o tempo futuro. E aí você vai começar a expandir o seu conhecimento em relação a vocabulário, a gramática, como que fica, como que você diz uma coisa no tempo passado, como que você diz uma coisa no tempo presente, no tempo futuro. Você vai precisar aprender isso. Você não pode saber só em um tempo verbal, você tem que saber nos outros também. E é isso que você vai aprender. Agora, o que acontece aqui? Isso vai te dar um maior conhecimento estrutural do idioma como um todo. E não só isso, o seu entendimento, a sua capacidade de entender o inglês, ela aumenta extraordinariamente você fazendo tudo isso aqui. Então, se é uma história, foi contada no tempo presente, então agora você muda ela para o tempo passado. Muda ela agora para o tempo futuro. Ah, mas eu comecei agora e não sei. O que eu faço? Olha, você tem ela, a versão original, está no tempo presente, você já correu atrás de tradução, né? Porque você já entende o que ela está dizendo. Então passa ela para o tempo passado, no português mesmo. E veja como o que o tradutor, por exemplo, vai traduzir, jogar para o inglês. E aí você vai vendo, ah, então no tempo passado ela fica assim no inglês, ah, no tempo futuro ela fica assim. E você vai copiar também. Copiar igual você copiou o original. Vai praticar o mesmo exercício, ok? Então, basicamente é isso que vai acontecer e vai ficar mais claro para você quando a gente for lá no exemplo. Então, aguenta aí que ainda tem muita coisa. Agora, a quinta coisa que você precisa fazer. A quinta coisa já é um passo além. Então, você terá que ter feito muito bem as 4 coisas anteriores, porque até quando você chegar na quarta coisa que você tem que fazer e você aplicar muito bem, quando você for para a quinta, você já vai estar extremamente confortável com o conteúdo que você está utilizando para aprender o inglês. Então, aqui já faz sentido você fazer isso porque já é um pouquinho mais avançado essa parte, mas você não pode pular. Que seria o quê? Esse passo além é treinar a escrever o que ouve sem olhar o texto. Se não conseguir, repita todo o processo, ou seja, vai lá desde o começo da primeira coisa a se fazer, que é ouvir de forma repetida, ali, aplicando repetição. Você volta de lá, vem fazendo tudo de novo para aumentar mais ainda o seu conhecimento, a sua percepção daquele material. Então você volta, faz tudo isso, repete todo o processo até conseguir. Até conseguir o quê? Até conseguir escrever o que ouve sem olhar o texto. Vai ser um pouco difícil, mas com o tempo isso vai se tornando mais fácil para você. E aí é aqui mesmo que o seu entendimento, o seu conhecimento de vocabulário, de palavras, vai matar a pau. É aqui mesmo que você vai evoluir. Por quê? Digamos que você ouve uma frase e ela diz alguma coisa. Você consegue escrever ela sem olhar? Ah, eu consigo, beleza. Ah, então vamos para a próxima. Você consegue isso aqui sem olhar? Aqui tem algumas palavras difíceis. E é aí que você precisa fazer todo esse processo até você conseguir. E aí o que acontece aqui? Esse exercício vai evidenciar o que você não sabe. Já começa por aí. Você ouve lá, aí vai tentar
no caderno, e tem que ser no caderno. Aí você vai tentar escrever. Caramba, aí você empaca. Nossa, não tenho nem ideia de como começar. Então, esse exercício, essa coisa aqui, essa quinta coisa, vai deixar claro para você o que você não sabe. E aí você tem que, chinelar para você passar a saber. Então, além de evidenciar o que você não sabe, vai deixar isso gritante para você, vai melhorar muito o seu listening. Por quê? Porque você vai ter que desenvolver a habilidade de ouvir e vai ter que prestar muito atenção, inevitavelmente, para você passar para o caderno o que você está ouvindo. O seu listening vai ficando melhor. E o seu conhecimento das palavras também aumentam. Olha, é incrível isso aqui. Funciona, dá resultado e você vai começar a ter um sentimento, uma confiança assim, sua empolgação vai ser muito maior porque você conseguir passar para o caderno o que você está ouvindo, todo o resto vai melhorando para você. Agora, vamos ver isso melhor na prática? Então, voltando aqui, presta atenção aqui, olha para cá, porque isso é importante de você aprender. Esse trecho aqui, eu vou utilizar ele para exemplificar melhor para você. Então, digamos que esse seja o material que você tem aí para estudar. Digamos que seja isso aqui. Então, você vai fazer o quê? Você vai correr atrás de tradução, vai traduzir isso aqui. É bom você utilizar pelo menos uns 2 tradutores para você comparar ali entre um tradutor e outro. Às vezes um tradutor é mais fiel ao original, então é bom você ter atenção a isso aí. E aí, olha só, você vai ouvir, começar a ouvir, você vai ter o áudio disso aí, com a tradução já, entendendo o que está acontecendo, então repetição ali no ouvir. Depois você vai ler em voz alta todo o passo que eu já passei aqui, todas as 5 coisas que eu já passei, você vai aplicar nesse material. Então, digamos que você vai ouvir, vou até colocar aqui para a gente acompanhar. My dad is very busy with his work. He does not sleep enough. He feels tired all the time. Então, essa é a primeira coisa que você vai fazer. A segunda coisa é o quê? É ler em voz alta. Então, você vai ter que prestar atenção em como que foi dito, como que foi pronunciado, para você ir tentando chegar o mais próximo possível desse original. E aí você pode começar devagar. Então, vamos lá? My dad is very busy with his work. He does not sleep enough. He feels tired all the time. E aí você vai fazendo isso repetidas vezes. Repetidas vezes. Você pode até se gravar para comparar com o áudio original para ver o quão diferente está. E você vai se ajustando. Conforme você repete, mais percepção você vai tendo do material, mais retenção, mais aprendizado, mais tudo. Então, você faz essa parte. Depois você vai fazer o quê? Depois você vai escrever. Então você vai copiar mesmo. My dad. E aí vai escrevendo parte por parte, parte por parte. E enquanto você escreve, você verbaliza também. Você vai escrever o my dad. Então você fala my dad desse jeito. E aí você vai trabalhando tanto a fala quanto a escrita. Então aqui, nessa altura, a gente já está o quê? A gente já está na terceira parte. A quarta parte é o quê? A perspectiva. O que você vai fazer? Esse trecho aqui, o que eu separei, está sendo contado no presente, no tempo presente. Então esse é o original que você tem. Mas para você aumentar o seu vocabulário, aumentar a sua compreensão, aumentar tudo, agora você vai passar para tempos verbais diferentes. Como geralmente quem está no início é mais difícil de fazer isso, o que você vai fazer? Você pega esse mesmo trecho, fala ele no português, no tempo verbal que você quer, e pede o tradutor para jogar para o inglês, para você ver como é que fica. E aí você traz, você copia abaixo tudo isso no caderno. Copia o que o tradutor jogou no inglês e joga para baixo, para você ir diferenciando. Ah, aqui houve essa mudança. Essa palavra aqui está assim, na outra versão está assado. Ah, então no presente ela é escrita assim, no passado ela é dita dessa forma. Ah, no futuro olha como é que fica. Então temos no presente. Vamos colocar isso aqui para o passado? Como que vai ficar? My dad, aqui está is very busy with his work. A primeira coisa que já vai mudar é aqui, essa palavra. Is. Então se está is presente, no passado fica o quê? Was.
Então, my dad was very busy with his work. Ponto. Então, a primeira parte você já colocou no passado. My dad was very busy with his work. Vamos continuar. He does not sleep enough. Como que fica no passado? He did. Does, presente. Did, passado. He did not sleep enough. Então, você já passou mais um trecho para o passado. E aí você vai percebendo as diferenças. Aí olha só, he does ficou he did. Então temos essa mudança aqui, ó. Was, vou destacar todos eles. Did. No seu caderno você pode fazer um traçozinho para ficar mais evidente para você onde ocorreram as mudanças. E mais adiante, he feels tired all the time. Como que fica para o passado? He felt. E agora você aprende como que fica o verbo feel no passado. Você já tinha aprendido feel no presente, sentir. Agora felt, passado. Olha o seu conhecimento aumentando aqui. He felt tired all the time. Então você já tem aqui a palavra não, todo o conteúdo já no seu tempo passado. Olha que beleza. Aí o que você vai fazer agora? Isso é em perspectiva, ou seja, em tempos verbais diferentes. Então você tem aqui esse trecho sendo contado no tempo presente, na voz da terceira pessoa, no tempo passado, também na voz da terceira pessoa, agora no futuro, na voz da terceira pessoa. Vamos ver como que fica? My dad. Como que fica aqui? Estava is very, depois foi para was very. Como que fica agora? Você vai ter que utilizar essa estrutura aqui, ó. Will be, futuro. Will be very busy with his work. Aqui eu estou te mostrando na unha, na prática, o que você realmente tem que fazer. Vai dar trabalho? Vai sim, e muito. Mas saiba que o resultado é garantido. Então agora você aprendeu como que você faz para o futuro. Olha a estrutura que foi acrescida aqui. My dad will be, será ou estará very busy with his work. Seguindo em frente, olha só. He does not sleep enough. Como que fica no futuro? He will not sleep enough. He will not sleep enough. Então, acrescentou-se o will aqui, ó. E o final seria o quê? He feels tired all the time. Então, he will feel. E aí você vai começando a notar os padrões. Tired all the time. E aí você, olha aqui, ó. Olha o tanto de aprendizado. Então você sabe como funciona no presente, no passado e no futuro. Cada versão dessa aqui está aumentando a sua percepção de vocabulário, está aumentando a sua capacidade de entender o inglês, o seu conhecimento estrutural do idioma, e você vai aprendendo a gramática de forma intuitiva, de uma forma mais interessante, sem ficar ali se preocupando necessariamente com as regras gramaticais. De uma forma mais intuitiva, de uma forma mais natural. Aí você, como um curioso, vai começar a se perguntar por que o verbo feel está feels no tempo presente. Aí você vai descobrir com a sua pesquisa que quando se trata de terceira pessoa, he, no singular e no tempo presente, o verbo vai ter vai ser acrescido de um S. Às vezes de um E e de um S, depende do verbo. Você já vai começar a aprender isso. Por quê? Porque você está se aprofundando de fato. Aí você vai ver que no tempo passado, isso já não acontece mais. Só acontece só se for no tempo presente. E aí você vai ver que no futuro, você não tem uma versão da mesma palavra para o futuro. Você vai precisar de alguma estrutura. Não é igual no português, sentia, sente, sentirá. Não, você vai precisar
para jogar para o futuro, você vai ter que ter alguma estrutura ali. A própria palavra em si não tem essa versão para ela no futuro. Ela depende de um auxiliar. Você vai aprender tudo isso. Beleza, então tudo isso aqui, ó, tempo presente na terceira pessoa, tempo passado na terceira pessoa, tempo futuro na terceira pessoa. E como que ficaria na primeira pessoa? Então, perspectiva, você tem que fazer tudo isso aqui. Na primeira pessoa, ficaria mais ou menos assim. E aí você pode fazer na primeira pessoa tanto no tempo presente, quanto no tempo passado e no tempo futuro. Aqui, para não tomar mais tempo, vou fazer só o tempo presente, mas você já pegou a ideia. Então ficaria algo mais ou menos assim, olha só. My dad is very busy. Agora vai ser como se fosse o pai falando a própria história. I'm very busy with my work. Viu como que já mudou? I'm very busy with my work. Então, você já percebe o quê? Que ao invés de my dad, fica I am very busy. Então mudou aqui, ó, o verbo to be. Ao invés de he is, está I am very busy with my work. Ao invés de with his work, ficou with my work. Então nós temos aqui uma mudança de possessivo. E você vai aprendendo tudo isso. Mais adiante, he does not sleep enough. I do not sleep enough. Olha como que ficou. I do not sleep enough. Então de he does, olha o verbo do indo para does. Por quê? Porque he does, terceira pessoa, está no singular, e aí o verbo sofre alteração. Lembra que eu falei que às vezes é só um S, mas às vezes acresce também um E. O E e o S é o que acontece com o verbo does. Olha ele aqui, ó. He does. Aí aqui, I do. I do not sleep enough. Aí eu vou alterar aqui, ó, a mudança que aconteceu. Mais adiante, fechando, he feels tired all the time. Então, I feel tired all the time. E como eu não falei, não traduzi isso aqui, porque não é nem o nosso foco aqui, mas para você que não saiba, aqui está dizendo o seguinte: meu pai é muito ocupado com o seu trabalho. Pode ser, meu pai está muito ocupado com o seu trabalho, mas como eu trouxe aqui de um contexto que eu já sei o que está ocorrendo, aqui é, meu pai é muito ocupado com o seu trabalho. Ele não dorme o suficiente. Ele se sente cansado o tempo todo. Então essa é a tradução aqui, tá? Era para eu ter mencionado isso já desde antes, mas não tem problema. Isso não atrapalha o nosso aprendizado. Então basicamente é isso aqui, ó. Então olha o que mudou. Tudo isso aqui você vai aprendendo. Ah, e como que ficaria no futuro? Se aqui está na voz da primeira pessoa no presente, no futuro, no passado, como que ficaria? Então de I am very busy, I was very busy with my work. I did not sleep enough. Então aqui ficaria did. I did not sleep enough. I felt tired all the time. Então não seria mais feel, seria felt. Ah, e no futuro? I will be very busy with my work. I will not sleep enough. I will feel tired all the time. E por aí vai. Então você percebe que tudo isso aqui, ó, vai fazer com que você tenha um aprendizado muito maior do inglês. Você pegar o material, o conteúdo que você está utilizando para aprender o idioma, você fazer exatamente isso aqui, ó, o seu resultado será outro. Então, marca aí, ó. Primeira coisa, ouvir já de forma compreensiva muitas vezes. Segunda coisa, ler em voz alta. Terceira coisa, escrever copiando mesmo. Copiando, olha, copia tudo no caderno, papel mesmo. Quarta coisa, em perspectiva. Pegar aquele material que você está utilizando, joga para o passado, joga para o futuro. Depois, é uma história, está sendo contada na voz da terceira pessoa, joga para a voz da primeira pessoa. Começa a brincar com isso, porque são esses tipos de coisas que realmente que vão te dar resultado. Na quinta coisa, você já está com um envolvimento interessante, com uma certa intimidade com o material. Agora tenta só ouvir, ouça e escreve, ouça e escreve.
Vai tentando escrever. Você vai errar um bocado no começo, você vai olhar lá depois, nossa, olha que tanto de erro. E aí repete a mesma coisa, vai insistindo, repete, ouve de novo e tenta. Fica por uns dias. Ah, é uma frase, sei lá, grande até, com umas 10 palavras essa frase tem. Mas eu tô com dificuldade. Vai fazendo, ouve e tenta colocar. Cada vez que você faz, você começa a errar menos. Você vai lembrar, não, aqui era essa letra. Ah, aqui era assim. Ah, aqui vão dois L's. Ah, aqui são dois T's. Lembrei agora. E aí você vai nessa repetição, daqui a pouco você não tem dificuldade nenhuma mais. E aí você vai estar dominando aquele material. E assim vai acumulando aprendizado do inglês, você vai aprendendo muito mais e muito mais rápido, muito melhor e muito mais rápido. Agora, que tal você começar a praticar tudo isso aqui a partir de agora? E uma excelente material que você pode começar a fazer isso é o que? É a história completa desse trecho que eu tirei aqui, que está num outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para você assistir. Por que é perfeito você começar com essa história? Porque nesse outro vídeo eu pego toda essa história e explico ela tintim por tintim, parte por parte, vocabulários, o que está acontecendo. Então, essa parte aqui, ó, que é a primeira parte, que é ouvir e de forma compreensiva, já vai estar resolvido para você. E lá eu forneço tanto o texto quanto o áudio. Então, vai ser excelente para você começar a aplicar isso aí. É uma história que dá um tamanho mais ou menos disso aqui, ó, de texto. Então, vai levar um tempo para você aí, você ficar um mês trabalhando ou pelo menos 2 semanas trabalhando com essa história. E você vai aplicar tudo isso aqui, ó. Você vai ler em voz alta, você vai escrever toda a história no seu caderno, você vai colocar ela em perspectivas diferentes. Lá, se não me engano, eu acho que a prevalência dela é no passado. Você vai jogar para o presente, você vai jogar para o futuro, até você ir aprendendo essa bagaça. Eu sei que no começo é difícil, mas você vai aprender. Depois de um certo envolvimento, você vai só ouvir. Eu vou oferecer o áudio lá para você fazer o download. Tá lá tudo disponível para você e você vai ouvindo, coloca um trecho e aí tenta escrever. Ah, faltou alguma coisa? Volta esse trecho de novo lá para ouvir até você concluir. Concluiu? Play de novo, deixa tocar mais. Aí escreve, vai passando para o caderno até você terminar a história, beleza? Então vai ficar isso como um exercício de casa para você. Olha, não fica só assistindo o vídeo, você tem que colocar isso em prática, caramba. Então, eu estou facilitando a sua vida. O que você vai fazer aqui agora? Você vai sair desse vídeo, a gente vai terminar aqui. Você vai sair desse vídeo e vai direto para o próximo vídeo, que vai aparecer aí, inclusive na tela, que é exatamente o mesmo vídeo desse trecho aqui. Você vai lá, vai pegar a história, assista o vídeo primeiro para você entender todo o conteúdo e você já começar a aplicar isso aqui, ó, já preparado, já armado para toda a situação, ok? Então eu aguardo você nesse outro vídeo para você aprender tudo, entender toda a história, todo o material e depois pegar o texto, pegar o áudio para começar a aplicar toda essa situação. Então, te aguardo lá no vídeo. Vai lá, agora.